Meus irmãos queridos, boa noite, paz do Senhor Jesus. Acredito que a terceira vez que eu venho aqui. Quero agradecer o reverendo Alain pelo convite. Eu sei que ele está de férias, mas quem puder repassar esse recado meu para ele. Já disse isso por telefone, mas eu gostaria de reforçar. Sempre muita alegria para mim estar aqui junto com vocês. E eu espero que vocês se coloquem na presença de Deus, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um aqui. Não porque serei eu quem vai ministrar, mas porque Deus conhece cada um de vocês. Ele sabe a necessidade de cada um de vocês. E pela fé, ninguém vai voltar do mesmo jeito que chegou aqui para casa. Meus irmãos, a vida, ela é cheia de altos e baixos. Nós podemos afirmar que muitas surpresas que a vida nos reserva, nós não necessariamente podemos chamar de boas. A vida pode nos reservar surpresas que podem nos fazer chorar. A vida pode nos reservar momentos de profunda tristeza, de angústia, de modo que a gente sequer tenha explicação. Talvez a gente não consiga compreender o porquê de tudo isso que esteja acontecendo na nossa vida. Eu tenho certeza que em algum momento, inevitavelmente, de algum modo, todo mundo passará por isso. E nessa noite eu quero tratar justamente a respeito disso. A vida nos traz surpresas, nem todas boas, mas nós precisamos saber lidar com todas elas. Se nós realmente vivermos pela fé, nós vamos entender que a graça de Deus pode mudar a nossa história. E é esse o tema que eu quero dar para a mensagem de hoje. A graça de Deus pode mudar a nossa história. E para darmos continuidade, eu convido todos vocês a abrir a Escritura no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. Ali na porta, quando eu cheguei, me disseram que eu poderia pegar uma garrafinha de água, é isso mesmo? Dá licença, meus irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 9. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, diz assim: Disse Davi: Resta porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: Eis aqui teu servo. Então disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado
para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor o rei mandar a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos trabalhavam na casa de Ziba foram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos fazer ao Senhor mais uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós nos colocamos diante da Tua santa e bendita presença, Senhor. Não há outro motivo para estarmos aqui a não ser reconhecer o sacrifício que o Senhor fez por nós. E nós estamos aqui com o coração gratos pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas o Senhor, por amor, nos acolheu e nos resgatou e fez de nós servos Teus. Eu te peço, Senhor, nessa noite, fala com cada um que aqui se encontra. Não permita que ninguém volte para casa da maneira que entrou, Senhor. Desobstrua o entendimento para que haja uma plena compreensão da Tua palavra. Que cada um aqui seja como uma terra fértil, pronta para receber a semente que há de ser ministrada nessa noite, de modo que nós sejamos não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua santa e bendita palavra, Senhor. É isso é o que eu te peço, isso é o que eu te imploro, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a história de Mefibosete é uma história repleta de amor, de bondade, de generosidade. É uma história de virada de vida, de alguém que foi esquecido, de alguém que foi deixado de lado, mas que de uma hora para outra, tudo mudou. Um homem que viveu infortúnios, que teve uma vida repleta de frustrações e traumas profundos, mas pela graça do rei, ele teve tudo aquilo que era de direito, através de seus pais, e Deus o honrou, tirando ele da condição ruim e colocando ele à mesa de Davi. Mefibosete, meus irmãos, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, que nessa época era rei de Israel. E Jonatas tinha muita amizade com Davi. Naquele momento, nesse período em que eu estou lendo para vocês, Davi não era ainda um homem de prestígio, digamos assim. Até porque quem era rei de fato na nação de Israel era Saul. Mas o profeta Samuel já havia ali ungido e profetizado sobre ele, dizendo que em algum momento Deus o levantaria para que ele fosse rei da nação. E assim começa a desenrolar essa história começa muito tempo atrás, que nós vamos tratar disso ao longo do sermão. Mas acontece que Mefibosete, neto do rei de Israel, um homem com sangue real, um homem com direito a assumir o trono de Israel no devido tempo, ele vivia numa casa que podemos dizer que era um palácio, literalmente. A casa do rei Saul era sim um palácio, e ele desfrutava do prestígio dos homens, desfrutava do respeito das pessoas, da reverência das pessoas. Mas um dia, meus irmãos, tudo começou a mudar na vida dele. Diz a história que quando ele tinha 5 anos de idade,
o seu pai, juntamente com seus tios e o seu avô, foram para uma batalha contra os filisteus, e naquela ocasião, tanto Saul, o rei de Israel, quanto Jonatas e os seus outros 2 irmãos haviam morrido na batalha. Quando o palácio recebeu essa notícia, a ama do garoto, a mulher, a babá, podemos chamar assim, imediatamente ao ouvir aquilo, se apavorou, como o próprio palácio entrou em alvoroço. E ela pegou aquela criança que tinha apenas 5 anos de idade, e segurou no colo e fugiu. Só que, para infelicidade, aquele garoto escapou do colo dela e caiu no chão, quebrando ambos os pés. E ele ficou aleijado pelo resto da vida. Então veja, um jovem que tinha um futuro promissor, uma criança que tinha um futuro promissor, uma criança que era simplesmente alguém que bastaria aguardar o tempo certo, que assumiria o trono de Israel. Tinha praticamente tudo pré-definido, seu futuro seria brilhante, as coisas fluiriam da melhor maneira possível na vida dela. Mas um dia, tudo, absolutamente tudo, começou a mudar. No mesmo dia, o seu pai morreu, os seus tios morreram e o seu avô morreu também. E como se não bastasse, ele ainda caiu, quebrou os 2 pés e ficou aleijado para todo sempre, enquanto ele viveu, obviamente. E a sua madrasta o levou para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar, meus irmãos, é uma região próximo de Gileade, lá em Israel, e Lodebar significa terra desolada, sem importância, imprestável, sem pasto. Era uma terra esquecida, era um lugar afastado de tudo. Era um lugar que não tinha condições de viver, de prosperar ali dentro. Literalmente, e eu faço questão de repetir, era uma terra desolada, sem importância, imprestável, sem pasto. E lá ele ficou sob os cuidados de um homem chamado Maquir. Então veja, meus irmãos, um garoto que tinha um destino praticamente garantido, um futuro garantido, melhor dizendo, todas as condições lhe eram favoráveis, desfrutava daquilo que era melhor da terra para comer, desfrutava de toda a segurança dos soldados do rei, tinha tudo, literalmente tudo, a seu favor, mas de repente, tudo começou a desmoronar. A vida boa que ele tinha começou a ir por água abaixo, a sua vida começou a virar de ponta cabeça, e do palácio do rei, ele foi morar em Lodebar, uma cidade totalmente precária, inóspita, um lugar onde não tinha importância alguma, um lugar imprestável. Então veja, o fato dele ter passado por isso com uma idade tão tenra, apenas 5 anos de idade, fez com que ele tivesse sérios problemas de fundo emocional. Pelo fato de ser aleijado, ele sentia o desprezo das pessoas, a ponto de ele mesmo não tinha uma autoimagem positiva a respeito dele mesmo. No versículo 8 do texto que nós lemos, ele chega a se chamar de cão morto. Então veja, ele foi ferido ao longo da vida. Aquele futuro promissor que ele tinha, literalmente desmanchou. E ele foi morar num lugar que não prestava para nada, um lugar vazio, inóspito. Então, vocês são capazes, meus irmãos, de imaginar a situação desse garoto? Um garoto que era para ter tudo na vida e acabou ficando sem absolutamente nada. Um garoto que era incapaz de se mover sozinho, afinal de contas ele tinha os 2 pés quebrados. Ele dependeu de alguém para ajudar a fazer as coisas mais simples. E naquele período, onde o homem precisava ser viril, porque o homem precisava trabalhar no campo, o homem precisava estar preparado para enfrentar guerras contra seus inimigos, ele não tinha a menor condição de fazer nem uma coisa nem outra. Mefibosete era um aleijado.
E aquilo, como eu mencionei, afetou profundamente o seu lado emocional. Ele se entristecia a ponto de não ver algo bom em si mesmo. Mas a história tem um pano de fundo, que para que nós possamos entender melhor esse enredo, nós precisamos voltar na história cerca de 21 anos antes desse episódio de Mefibosete. Como eu mencionei, naquele tempo, meus irmãos, Davi era um jovem que havia sido colocado como guarda, como um gerente da tropa, um general de guerra das tropas de rei Saul. Mas o rei Saul começou a ter inveja daquele garoto. E por isso Davi precisava fugir o tempo todo dele, porque Saul intentava matá-lo. Mas Deus sempre dava livramento para Davi. Sempre, em todos os intentos, em todas as tentativas do rei Saul de matar Davi, Davi conseguia ser salvo, Davi conseguia escapar. E num determinado momento, o filho de Saul, Jonatas, percebeu essa maldade do coração do pai para com aquele garoto, que era também o seu melhor amigo. E o próprio Jonatas se dispôs a proteger Davi. E o próprio Jonatas deu condições para que, num determinado momento, Davi pudesse escapar de seu próprio pai, do pai de Jonatas. E por conta disso, Jonatas sabia de uma forma intuitiva que Davi seria em algum momento o grande rei de Israel. E por isso Jonatas fez uma aliança com Davi. Jonatas, em outras palavras, mas isso vocês podem acompanhar em 1 Samuel capítulo 20, é ali onde descreve toda a aliança que Davi fez com Jonatas. E naquela ocasião, entre outras palavras, Jonatas disse: olha, me prometa que você vai preservar a minha família, você vai preservar a minha família, você vai preservar a minha história. Não liquide, Davi, a minha família. E eles acordaram nisso. Jonatas reconheceu que aquele jovem perseguido se tornaria rei de Israel, e de antemão, Jonatas pediu que Davi fizesse uma promessa para ele. Jonatas fez uma aliança, fez um acordo com Davi, para que no momento em que Davi chegasse ao trono, não esquecesse do benefício que Jonatas fez para com ele e preservasse a sua família. Então, meus irmãos, como eu mencionei o tema da mensagem, a graça de Deus pode mudar a sua história. A primeira lição que eu quero deixar para vocês, que vai responder a pergunta: como a graça de Deus pode mudar a minha história? A primeira resposta, a primeira lição é: porque é o próprio rei quem toma a iniciativa a nosso favor. Essa é a primeira lição desse texto. É o próprio rei quem toma a iniciativa ao nosso favor. Nos versículos 1 a 4, nós vemos que 21 anos se passaram e num dia, Davi se lembrou da aliança que ele havia feito com Jonatas. E Davi decide então cumprir aquilo que ele havia prometido. Só que veja, 21 anos haviam se passado. Naquele tempo em que, logo depois que Saul morreu, Davi foi levantado como rei de Judá. Só que naquela ocasião, uma guerra civil se levantou e havia um outro rei de Israel chamado Isbosete. Até que numa determinada ocasião, Isbosete foi assassinado e unificaram a nação e aclamaram Davi como rei de Israel. Então, outrora rei apenas de Judá, depois, logo em seguida, Davi foi proclamado rei de toda a nação. E a nação de Israel viveu em guerra. Muitos povos se levantaram, os jebuseus, os filisteus, e Davi conseguiu liquidar todos os seus inimigos. Davi conseguiu derrotar os filisteus, que foram os responsáveis pela morte de Saul, de Jonatas e seus 2 irmãos. Então, diante daquilo, o próprio Deus foi
engrandecendo o nome de Davi, o próprio Deus foi dando condições para que Israel se fortalecesse como uma nação de valentes, até que chegou num determinado momento, depois de um longo período de guerra, Israel finalmente desfruta de paz e prosperidade. Todos os povos que foram derrotados pagavam tributos a Davi, pagavam tributos a Israel, e assim a nação de Israel foi se fortalecendo, a nação de Israel foi crescendo, e Israel finalmente desfrutou de um tempo de paz. Só que veja, 21 anos depois de enfrentar guerras, depois de finalmente desfrutar de um período de paz, é que Davi se lembra da promessa que ele havia feito com Jonatas. Muito tempo se passou, Davi sequer sabia se existia alguém ainda na casa de Saul para que ele pudesse cumprir aquela promessa. Mas o que eu quero destacar nesse ponto, nessa primeira lição, é que foi o próprio rei quem toma a iniciativa de cumprir o acordo que ele tem, de cumprir a sua aliança. A iniciativa foi do próprio rei Davi para com um descendente de Jonatas. Vamos ler novamente o versículo 1. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Então, percebam, meus irmãos, nesse versículo que a bondade de Davi é incondicional. Davi não sabia se quem restou da casa de Jonatas era homem ou mulher. Davi não tinha informação nenhuma. A única coisa que Davi queria era cumprir a aliança que ele mesmo havia feito com Jonatas. Então veja, é incondicional. Davi perguntou: existe alguém? Existe alguém? Deixa claro que a bondade no coração de Davi era uma bondade voluntária. Davi se dispôs a fazer o bem por alguém, porque ele se recordou da aliança que ele havia feito. O resultado dessa aliança, o bem que seria feito por meio dessa aliança que Davi fez, era por alguém que sequer estava presente naquele momento. E diz o texto, continuando a leitura, verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Meus irmãos, eu chamo a atenção de vocês para a forma com que Ziba responde a respeito dessa pessoa que era da família de Jonatas. Veja como ele diz: olha, existe alguém, mas é como se ele estivesse dizendo assim: olha, rei, existe, mas é aleijado. Existe, rei, mas não serve para nada. De uma certa forma, é isso que ele está dizendo para o rei Davi, porque Davi não perguntou características. Davi simplesmente queria saber: existe alguém pelo qual eu posso retribuir a aliança que eu fiz com Jonatas? E Davi, diante daquilo, Davi falou: eu quero que me traga esse homem aqui. Então veja, meus irmãos, um homem que tinha tudo, um garoto que tinha tudo, um garoto que perdeu tudo. Veja como a vida mostra altos e baixos. Veja, meus irmãos, como a vida pode mudar em instantes. Nós que talvez estejamos numa condição de superioridade ou numa condição confortável, nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter a plena consciência de que, se estamos hoje numa condição favorável, nós devemos reconhecer que Deus se agraciou de nós e nos possibilitou desfrutarmos de momentos assim. Mas nós não podemos nos esquecer que, em questão de momento, tudo pode mudar.
Mas se nós, conscientes disso, conscientes de que tudo pode mudar, ainda assim permanecermos fiéis a Deus, Deus há de transformar a nossa história, porque a graça de Deus pode mudar a nossa história, e é Ele mesmo, como disse na lição 1, é Ele mesmo que toma a iniciativa para com o perdido. Viver em Lodebar era viver perdido, era viver longe de tudo, era viver sem desfrutar de absolutamente nada. Agora eu quero que vocês, irmãos, se coloquem na posição de Mefibosete. A tristeza daquele homem, que naquele tempo, naquele período, onde tudo era muito mais rústico, onde o trabalho braçal era o que garantia o sustento de uma família, na maioria das vezes, é justamente por isso que as famílias tinham muitos filhos. Um homem daquelas condições não tinha a menor possibilidade de o que podemos chamar hoje de vencer na vida. Um homem que morou num palácio, estava agora em Lodebar, um lugar remoto, vazio, inóspito, triste, sem os seus pais, sem o seu pai particularmente, sem os seus tios, sem o seu avô, desprestigiado, esquecido, ignorado pelos homens, desconsiderado. 21 anos passando numa situação daquela onde nós podemos perceber pela afirmação que ele diz a respeito dele mesmo no verso 8, que ele viveu um abismo emocional de 20 anos. 20 anos nutrindo a ideia de que ele não prestava para nada. 20 anos sustentando a ideia de que ele era imprestável. Um cachorro morto, como ele mesmo afirma a respeito de si. Então, é possível, irmãos, perceber nessa afirmação que ele faz no verso 8, a tristeza, a baixa estima. Ele era incapaz de perceber algum valor em si mesmo. Mas ele foi lembrado. Mais de 20 anos se passaram, mas ele foi lembrado. E o que nós podemos aprender com este pequeno trecho que nós lemos até agora? A história de Mefibosete ilustra, meus irmãos, exatamente a nossa real condição diante de Deus. Nós estávamos num lugar inóspito, nós estávamos num lugar distante, nós éramos desconsiderados, nós estávamos no lodo, nós estávamos no lamaçal do pecado, mas o próprio Deus teve a iniciativa de se dirigir até nós. Nós não merecíamos, assim como Mefibosete também não merecia, porque a aliança foi estabelecida entre Davi e Jonatas, mas Mefibosete foi beneficiado por causa da aliança. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Por conta da aliança, Mefibosete foi agraciado. Nós também não somos merecedores. Nós também não temos mérito algum diante de Deus. Nós também não temos condições alguma de nos apresentarmos diante de Deus e oferecer algo proveitoso, porque nós somos falhos e pecadores, mas ainda que nós sejamos falhos e pecadores, o próprio Deus, ao olhar para nós, enxerga o sangue de Cristo, que nos purifica e nos lava de todo pecado. Nós não merecíamos, mas nós também fomos agraciados pela aliança em Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos, nós estávamos afastados, nós éramos improdutivos, nós éramos imprestáveis aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, mas por conta da aliança, nós fomos resgatados e trazidos à presença do Rei. Meus irmãos, a outra lição que eu quero apresentar para vocês é que nós não podemos deixar que a nossa condição atual determine aquilo que de fato nós somos diante de Deus. A nossa condição atual não pode definir o nosso destino. Por mais que eu me lembre de alguns,
das últimas vezes que eu vim aqui, eu não conheço vocês. Eu não sei a luta de vocês. Eu não conheço a história de vocês. Eu não conheço a dor de vocês. Eu não conheço as batalhas que vocês têm que enfrentar. Eu não conheço a dor que cada um talvez carregue no coração, os traumas emocionais que cada um aqui guarda dentro do peito. Eu não sei quantas vezes no travesseiro você deixou cair lágrimas e pedindo para Deus talvez perdão, ou pedindo para que Deus mude a sua realidade. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, assim como Mefibosete estava distante de tudo e de todos, Deus contempla a sua dor, Deus contempla a sua necessidade, Deus sabe o que você está passando. A sua condição atual não vai definir o seu destino, porque se você de fato tiver fé em Deus e fortalecido em Cristo, a graça de Deus vai mudar a sua história. Ainda que as pessoas não te valorizem, ainda que as pessoas não te deem o devido valor, ainda que você tenha talvez uma condição física diferente, limitações físicas, ainda que você seja assim como Mefibosete, um aleijado, mas Deus não olha quem você é no que se refere à aparência física. Deus não olha as suas limitações. Deus não olha a nossa limitação. Porque quando Deus olha para nós, Deus não vê você, Deus não vê eu literalmente. Deus vê aquilo que Cristo fez por cada um de nós. É por causa da aliança de Cristo é que nós temos livre acesso a Deus. Foi por conta do sacrifício de Cristo que hoje nós temos o privilégio de nos assentarmos à mesa do Rei. E nessa noite Deus te chama, saia de Lodebar, saia desse lugar de esquecimento, saia desse lugar inóspito, saia desse lugar vazio, saia desse lugar improdutivo e sente-se à mesa do Rei. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Vocês estão compreendendo os altos e baixos que Mefibosete passou? Isso acontece na vida de todos nós, meus irmãos. Em alguma medida, teremos que enfrentar grandes desafios na vida. Em alguma medida, teremos que enfrentar situações que talvez, diante delas, nós nos sintamos pequenos demais, incapazes de resolver um determinado problema. Mas nós precisamos ter a confiança de que a graça de Deus pode mudar a sua história. A graça de Deus pode mudar a nossa história. E nós temos uma condição muito mais elevada do que a de Mefibosete. Nós temos uma condição muito melhor. Porque Mefibosete foi agraciado sem ter consciência daquilo que estava acontecendo. Ele simplesmente achou que as coisas aconteceram de forma natural. Mas nós temos uma revelação completa. Nós sabemos que Deus cuida de nós. Nós sabemos que Deus cuida de cada um dos nossos passos. Mefibosete não tinha essa consciência que hoje nós temos por conta da revelação do Evangelho. A nossa condição é muito melhor, porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, verso 17, pois recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida por meio de um só homem, a saber, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Isso é um privilégio muito grande, porque quando nós temos consciência daquilo que Cristo fez por nós, isso nos encoraja, isso nos fortalece, isso faz com que a gente seja inflado pelo poder do Espírito Santo para atravessar tudo que vier à nossa direção. Nós temos o poder de Deus, a graça de Deus de atravessar todas as circunstâncias que passam pela nossa vida, porque o nosso Senhor Jesus disse numa determinada ocasião, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa é a nossa garantia de vitória. É isso que nos fortalece. É isso que precisa nos encher de vigor e de força para continuar marchando na vida. Nós temos as insondáveis riquezas em Cristo, porque o sacrifício de Cristo fez com que nós fôssemos enxertados na videira, como o apóstolo Paulo diz. O sacrifício de Cristo nos incluiu na grande família de Deus. Mefibosete não tinha direito a nada. Davi sequer conhecia Mefibosete. Mas por causa da aliança, Mefibosete foi enxertado na família do rei. Davi tirou Mefibosete de Lodebar e o trouxe a Jerusalém. E ainda mais, o colocou para que se assentasse à mesa do rei. Veja como a situação dele mudou completamente, como ele foi honrado. De uma situação de calamidade, de esquecimento, de abandono, de desprestígio, ele agora desfruta de tudo aquilo que um herdeiro legítimo desfrutaria. Irmãos, eu me recordo de uma ocasião em que o reverendo Hernandes Dias Lopes, tenho certeza que vocês conhecem, ele chegou a dizer que essa história de Mefibosete é o equivalente no Antigo Testamento ao Novo Testamento, à história da parábola do filho pródigo. No Novo Testamento, na parábola do filho pródigo, nós vemos a graça de Deus se manifestando, e aqui também. Mefibosete não tinha nenhum direito a absolutamente nada. E imagina, meus irmãos, Mefibosete na sua casa, naquele lugar, no meio do nada, de repente ele vê de longe se aproximando soldados de Davi, aquela bandeira hasteada. Ele provavelmente achou que ia morrer, e ele tinha motivos para isso, porque existem documentos babilônicos que descrevem que naquele tempo, quando um rei assumia a posição de um outro, quando um rei assassinava um outro para tomar o trono, esse rei assassinava, liquidava todos os demais integrantes da família do rei anterior, para que no futuro essas pessoas não se levantassem contra o rei que conquistou o trono. Então, certamente Jonatas, apesar da sua própria condição, Jonatas imaginou que seria morto. E diz o texto que ele foi levado até a presença de Davi. Vejamos o que está escrito no versículo 5. O versículo 5 diz assim: Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor a Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Veja, meus irmãos, como eu mencionei, fica muito claro que essas palavras, elas carregam em si uma dor emocional, um buraco emocional, uma ferida emocional que a vida causou naquele homem. Mas Davi olhou para ele e disse: Não temas, eu vou te restituir tudo. Tudo aquilo que era do teu pai por direito, tudo aquilo que era do teu avô, as terras que era do rei Saul, teu avô, eu vou te dar. E haverá pessoas que trabalharão para você, há pessoas que trabalharão naquela terra, para que sempre haja pão para comer naquela terra, para que sempre haja fruto. O rei Davi colocou homens para que trabalhassem em favor de Mefibosete, um homem que não tinha nada. De repente passou até homens trabalhando para ele.
Teve até homens que tinham como responsabilidade cuidar da terra que era de seu avô. Literalmente, Davi tratou Mefibosete como um próprio filho. Davi tratou Mefibosete como se fosse alguém da própria família. Davi não olhou para a sua condição física, Davi olhou para aquilo que ele representava, que era a aliança que ele havia feito com Jonatas, seu pai. Davi abençoou Mefibosete. Mefibosete colheu os frutos da aliança. Agora veja, meus irmãos, Davi, para restaurar a dignidade de Mefibosete, ele simplesmente abriu mão de algumas terras que ele mesmo não teve custo nenhum com aquilo, porque aquelas terras eram herdadas do rei Saul. E Davi ainda assim se dispôs a dar aquelas terras para que a dignidade fosse restaurada. E nós, novamente eu afirmo, nós estamos numa condição muito mais favorável, porque o nosso preço foi muito maior. Deus não teve que se desfazer de terras neste mundo, aqui nessa terra para cada um de nós. O preço do nosso resgate, o preço da nossa redenção, o preço da restauração da nossa dignidade, foi o sacrifício de Jesus naquela cruz, foi cada gota daquele sangue puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O preço do nosso resgate foi muito maior. Portanto, meus irmãos, não permita que a sua condição atual determine o seu destino. Pode ser que você esteja enfrentando grandes desafios. Pode ser que você olhe para si mesmo e chegue à conclusão de que você também é um imprestável, assim como Mefibosete, mas você não é. Não importa a sua condição física, as suas limitações físicas, as suas debilidades, Deus olha para você como alguém que foi restaurado, como alguém que foi purificado. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele olha o sacrifício de Cristo. Os méritos que nos cobre são méritos da cruz do Calvário. Por isso, se temos alguma coisa a nos gloriar, gloriemo-nos, pois, do sacrifício de Cristo. É nele que temos que nos gloriar. Portanto, meus irmãos, o Senhor vai te tirar de Lodebar e o Senhor vai te colocar num lugar de honra. Porque a graça de Deus pode mudar a sua história. E a segunda lição, como já foi tratada aqui, diante de tudo aquilo que nós vimos, a aliança do rei. Por quê? Por que a graça de Deus pode mudar a nossa história? E a segunda lição é que porque a aliança do rei também nos beneficia. A aliança que Deus tinha era com Jonatas, como eu mencionei, e eu estou repetindo isso exaustivamente, para que fique muito claro para você o significado dessa passagem bíblica, como essa passagem retrata os dias atuais. Essa passagem bíblica é apenas embora foi um fato real, ela representa a nossa condição atual, ela ilustra a vida que nós temos nos dias de hoje. Por causa da aliança, nós somos agraciados. Por causa da aliança, nós somos acolhidos por Deus. Deus nos tira do pecado, Deus nos tira de um lugar inóspito e nos coloca para se assentar à mesa do próprio rei. Esse é o grande benefício. Só que Mefibosete, ele morou numa Jerusalém terrena, nesta terra. E nós, meus irmãos, moraremos também numa Jerusalém, só que é numa Jerusalém celestial, porque é lá que Deus tem um lugar preparado para cada um de nós. Aquilo que Deus tem para nós não se limita a essa vida. Aquilo que Deus tem para nós está para muito além daquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar. Porque aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não escutou, aquilo que até mesmo o coração nunca sentiu, é aquilo que Deus nos preparou.
Nós não podemos viver como se tudo aquilo que Deus tem para nos dar fosse apenas nesta vida. Um outro fato que eu trago à tona também dessa história é que Mefibosete não foi curado, mas ele foi aceito. O maior presente que Deus pode nos dar é nos aceitar, e não necessariamente nos curar. O maior presente que Deus nos dá é o acolhimento, é a aceitação. O apóstolo Paulo dizia que tinha um espinho na carne, e quando ele orou para Deus, reclamando daquilo, Deus falou: Jesus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meus irmãos, Deus, ele tem os próprios desígnios, e muitas vezes nós não temos respostas para isso. Nós não temos respostas para muitas coisas. Talvez você esteja passando por situações e você diga: Senhor, eu não mereço. Talvez você de fato não mereça, mas por alguma razão Deus permitiu que você passasse tudo isso. Por alguma razão da qual você não sabe, da qual talvez sequer haja alguma explicação, mas Deus permitiu que você passasse por aquilo que você está passando, porque existe um propósito, meus irmãos, ainda que nós não sabemos qual que é. Tais coisas pertencem única e exclusivamente aos desígnios de Deus, não nos cabe questionar, nós precisamos apenas aceitar e crer que a vontade de Deus é perfeita, boa, santa e agradável na nossa vida, ainda que nós não sejamos capazes de compreender. Nós temos que crer verdadeiramente no amor de Deus, ainda que para sustentar isso, lágrimas tenham que escorrer do nosso rosto. Eu sei que é difícil falar algo assim, mas ainda, meu irmão, que uma doença nos assole, ainda que venhamos a ser acometidos por uma doença sem cura, nós temos que acreditar, ainda que os nossos olhos não percebam, ainda que a nossa razão seja incapaz de achar um motivo para isso, nós temos que entender que Deus é soberano e que existe um propósito para tudo. Nós temos que ser servos corajosos de passar por todas as batalhas, seja ela qual for, sejam elas quais forem. E se pela vontade de Deus a minha partida dessa terra seja por meio de uma doença, que assim seja, mas que glorifiquemos a Deus tanto na vida quanto na morte. Porque aqueles que ficarem vivos vão ver a sua determinação, vão ver a sua fé inabalável, vão ver a sua intrepidez e vão saber, vão testemunhar que você foi alguém que viveu em fidelidade a Deus até o último segundo da tua vida. É assim que nós temos que ser. Para o crente, a morte simplesmente nos aproxima de Deus. Eu sei que é doloroso, eu sei que é triste, eu sei que é ruim perdermos um ente querido, é óbvio. Tudo isso dói. Mas nós, infelizmente, temos que saber que talvez isso possa acontecer. E quem é você quando tudo dá errado? Quem é você quando as coisas estão acontecendo totalmente diferentes daquilo que você planejou? Quem é você quando tudo dá errado, meus irmãos? É fácil nós servirmos a Deus quando tudo está a nosso favor, mas e quando as coisas tomam um rumo diferente daquilo que a gente imaginava? Como ser fiel quando falta comida na sua mesa? Como ser fiel quando você não tem um emprego? Como ser fiel quando você é desprezado, destratado, quando você é visto como alguém sem eira nem beira, como foi o caso de Mefibosete? Como ser fiel quando é você
que passa por uma situação assim. A única solução de vencermos esses momentos é pela fé. A única forma de vencermos estes momentos, é nos lembrarmos de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, santa e agradável na nossa vida, ainda que nós não compreendemos aquilo que está acontecendo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não é pela razão. Ser cristão, meus irmãos, exige renúncia. Ser cristão, meus irmãos, exige determinação da nossa parte. Ser cristão exige compromisso perpétuo, compromisso a ponto de abrir mão da própria vida, se preciso for. Mefibosete foi honrado. E Deus também nos honrará. Mefibosete foi trazido de um lugar esquecido e colocado para se assentar na mesa do rei. O Senhor há de fazer isso com cada um de nós também. Não necessariamente nesta vida. Talvez seja na vida por vir, onde todos participaremos daquela gloriosa ceia com o Senhor. Mas nós temos que estarmos prontos, como soldados valentes, como pessoas dispostas a guerrear até o fim, como pessoas dispostas a atravessar por tudo. Nós temos que ser crentes inabaláveis, ainda que às vezes tenhamos que chorar, ainda que às vezes seja de joelho, ainda que às vezes seja de pé. Nós temos que ter essa fé, nós temos que crer que Deus está verdadeiramente conosco, como o próprio Senhor Jesus, e eu repito, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Deus contempla a sua dor, Deus contempla a sua luta, Deus contempla a sua dificuldade. Deus não te esqueceu. Mefibosete teve que aguardar quase 21 anos para isso. Eu não sei quanto tempo você terá que aguardar, mas uma coisa é certa: os olhos do Senhor já te viram, os olhos do Senhor já estão sobre você. Creia que Deus é fiel e justo para transformar, meus irmãos, a sua realidade. E a terceira grande lição, que responde à pergunta: como a graça de Deus pode mudar a sua vida, a sua história, que é o tema desta mensagem. Como que a graça de Deus pode mudar a sua história? E eu chego na terceira e última lição: porque o rei dará ordens a teu respeito. Então, recapitulando, antes de eu entrar propriamente aqui na terceira lição, a graça de Deus pode mudar a nossa história. Como? Como que a graça de Deus pode mudar a nossa história? Primeiro, porque é o próprio rei quem toma a iniciativa a nosso favor. E a segunda lição, como que a graça de Deus pode mudar a nossa história? Porque a aliança do rei também nos beneficia. E o terceiro ponto, a terceira lição é: como que a graça de Deus pode mudar a nossa história? Porque o rei dará ordens ao nosso respeito. Vamos concluir essa leitura novamente, a partir do versículo 9, já encaminhando para o fim. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos quantos moravam na casa de Ziba foram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. O rei dará ordens ao nosso respeito. O rei dará ordem para que sejamos servidos. Mefibosete foi agraciado com pessoas que estavam dispostas a trabalhar por ele, por ordem do rei Davi. A mesma coisa diz o Salmo: aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito. É isso que Deus faz por nós, é isso que Deus faz quando nós nos colocamos na presença dEle. E para terminar, meus irmãos, como eu mencionei, Mefibosete não terminou no esquecimento. Mefibosete não terminou no desprezo. A história de Mefibosete não terminou em Lodebar. Não terminou numa terra árida. Não terminou numa terra sem importância. Não terminou numa terra imprestável. A história de Mefibosete terminou na mesa do rei. Outra coisa que eu quero dizer mais uma vez: Mefibosete não foi curado, mas ele foi aceito. A maior bênção que Deus nos deu é de nos aceitar. Nos aceitar é o que garante a eternidade na presença de Deus. O maior presente que Deus nos dá não é a cura, como eu mencionei, é a aceitação. Nós temos motivos para comemorar, meus irmãos. Nós temos motivos para nos alegrarmos, porque nós somos aceitos por Deus. Nós fomos aceitos por Deus. E todos aqueles que lhe reconheceu, deu-lhes o direito de serem chamados, de serem feitos filhos de Deus. Essa é a nossa maior recompensa. Portanto, não importa a história que você esteja vivendo, não importa as dificuldades que você esteja passando, não importa se o seu passado foi difícil, não importa se você ainda tem feridas emocionais por causa de alguma coisa que aconteceu na sua infância. Deus tem uma nova história para você. Deus vai mudar a sua realidade. De uma hora para outra, meu irmão, tudo pode mudar. Talvez esteja demorando, mas vai mudar, porque os olhos do Senhor estão sobre vocês. No tempo certo, Ele dará a cada um a vitória tão pretendida, se assim for da sua vontade. E eu termino essa mensagem dizendo novamente: não permitam que a sua condição atual determine o futuro de vocês, determine o destino de vocês, porque Deus tem o melhor para todos nós. Vamos orar?